Sócrates, 469 a 399 a.C. Filho de um escultor e de uma parteira, herdou as artes do pai e da mãe, tornando-se um escultor de almas e parteiro de ideias. Seu processo de pensamento filosófico consistia em fazer com que os seus interlocutores buscassem, através do raciocínio e da aceitação de sua ignorância diante do assunto, suas próprias verdades, sem considerar os costumes e dogmas impostos. A esse processo deu o nome de maiêutica, do grego, arte de trazer à luz, fazendo com que as pessoas com quem tinha contato elaborassem suas próprias ideias e conceitos, trazendo-lhes, segundo Sócrates, a liberdade e a noção do que é realmente necessário à vida do homem, a sabedoria. Diferentemente dos sofistas, que utilizavam a retórica como arte de influenciar e assim tirar proveito para si, Sócrates usava seu conhecimento e reflexão para elevar a alma humana, a essência do ser, ao nível das coisas supremas. Para ele, o ideal de busca do homem deveria ser o bem, o justo, o amor e o belo, e via, na ética e na moral, as bases para se alcançar essa elevação. A famosa frase, conhece-te a ti mesmo, demonstra a clara opção de Sócrates pelo ser humano e suas peculiaridades. Para ele, as pessoas deveriam ter liberdade total de pensamentos e ideias, e a justiça deveria estar presente em todos os atos humanos. Considerando a justiça e a moral como que direcionando os atos humanos, pôde-se inferir que, caso haja assim, o homem não terá o livre-arbítrio, pois suas decisões seriam comandadas por essas duas regras. Nessa concepção de comportamento, todo ato que fugisse à justiça ou à moral seriam condenáveis. A profunda concepção de liberdade e pensamento faziam com que Sócrates questionasse tudo, das leis humanas aos deuses, dos dogmas aos costumes, e isso lhe trouxe a reputação de corruptor da juventude ateniense, pelo fato de fazer com que os jovens refletissem mais sobre a vida e os valores tidos como certo. Tal comportamento era inaceitável para a aristocracia da época e Sócrates foi julgado e condenado pelo tribunal ateniense. Mesmo diante do tribunal e da certeza de sua condenação, Sócrates manteve a postura de quem não teme nada, consciente de sua própria consciência de que nada fez que merecesse a condenação. No relato de seu maior discípulo e biógrafo Platão, Sócrates assim se defende. Ele supõe saber alguma coisa e não sabe, enquanto eu não sei, mas tampouco suponho saber. Parece que sou um pouco mais sábio que ele, exatamente por não supor que saiba o que não sei. Essa declaração demonstra claramente a ideia de Sócrates de que todo homem deve estar ciente da sua ignorância, para se manter de mente aberta a novos conhecimentos. Se acreditarmos que sabemos tudo, não aceitaremos opiniões e ideias novas e, portanto, ficaremos estagnados em nosso pseudo-conhecimento. A força dos discursos de Sócrates e sua presença imponente são tão nítidas que as palavras ficaram marcadas em seus discípulos. Com ele, aprenderam o valor da filosofia, da amizade, do caráter e da verdade, e a valorizar a essência das coisas, deixando de lado as banalidades como poder, reputação e riqueza, desenvolvendo uma postura de reflexão e liberdade de pensamentos que busca o bem e dá acesso à felicidade e à sabedoria. Por Geraldo Magela Machado. Muito boa tarde. É um prazer enorme estar de volta aqui. E com um texto maravilhoso de Geraldo Magela Machado falando sobre a postura de Sócrates, esse filósofo que foi realmente um divisor de águas na existência humana, porque causava, como diz no texto, desconforto nas pessoas ao redor, no mundo, que parava para escutá-lo, ou que ficava sabendo das falas dele. E hoje eu acho que é um momento bacana para a gente falar sobre liberdade. Liberdade e aprisionamento. O que isso significa na vida da gente. Presta atenção aí, depois de você ouvir esse texto, onde toca em você, nesse momento, nas suas percepções, que memórias apareceram,
Que incômodos apareceram. A gente precisa se disponibilizar para sentir efetivamente o que está passando. Tempo integral, sem folga, sem descanso em nós. Às vezes a gente acha, né? Eu vou tirar uma folga, não quero pensar em nada, não quero fazer nada. Mas o teu corpo continua produzindo, as tuas células continuam vibrando aquela energia que lotou você, que inundou você, que fez você se conduzir de maneira específica, um padrão, uma crença, um aprendizado, um aprisionamento. Já dizia Jung que todo padrão que define também aprisiona. Mônica, mas não dá para viver sem se apegar a um conceito, a uma teoria. Não dá para viver, grudado nela. Porque, como diz Sócrates, se você gruda em uma informação e determina para você que aquilo é uma verdade absoluta, você lacra as possibilidades de crescimento e desenvolvimento, porque você assume uma postura de que você já entendeu como funciona tudo. E isso é aprisionamento. Liberdade não é sair pelado no meio da rua, não é jogar as tuas agressividades na cara de ninguém só porque te deu desconforto, não é fazer o que você quer. Mas liberdade é você ter consciência de quem existe dentro de você e do que te direciona. Se você tem consciência de quem você, aonde você está, quais são os conceitos, os preceitos e as formas que você deu valor internamente, você já não é mais refém disso, você não é mais prisioneiro disso, porque você sabe o que está aí rondando, nutrindo você, cada célula do seu corpo, e você entende que toda ação que você promove, que você decide ter, vai provocar uma consequência, uma reação do universo, e isso é totalmente responsabilidade só sua. Todas as influências, mesmo as influências extrafísicas, elas só conseguem chegar perto de você de acordo com a sua vibração. Se você tem um padrão vibracional mais negativo, a luz, ela não consegue influenciar diretamente você. Ela espera, ela fica a uma distância razoável, esperando que você se mobilize para uma esfera um pouco mais elevada e ela possa influenciar diretamente. Somos nós que emitimos. Então essa história de que alguém chegou e me invadiu, eu provoquei. Eu posso não ter consciência. E a grande parte das vezes as pessoas não têm mesmo. Mas somos nós que emitimos essa energia. Já existe aí uma infinidade de estudos que promove essa compreensão. A física quântica e todas as ciências que já comprovam a influência da energia, a existência da energia na nossa realidade. Então, não dá mais para você continuar, se você quiser realmente se desabrochar, continuar se desenvolvendo, enquanto aprendiz de viver, caminhante da luz, e buscando o seu crescimento, inclusive espiritual, você precisa assumir essa nova maneira de se enxergar e de se observar. Você é autor, é você quem promove. É você quem chama, você vibra e essa energia vai se achegando. Agora, se você não tem consciência, ok, mas você é o responsável. E quando a gente decide se trilhar o nosso caminho dessa maneira um pouco mais consciente, isso é liberdade. Liberdade não é você romper com ninguém, eu me sinto aprisionado nessa relação. E grande parte das vezes, para as pessoas que eu atendo em consultórios, nos 2 consultórios, as pessoas chegam com esse tipo de verbalização, muitas vezes, e a gente começa a caminhar lá, para mergulhar para dentro dela, e ela percebe que a relação não aprisiona, a outra pessoa não tem poder de aprisionar, quem se aprisiona é ela. Porque decide ir para um determinado caminho. Porque decide resistir a uma realidade que se mostra nua e crua sempre, integralmente na frente dela. Grande parte das vezes, o nosso sofrimento é por pura negação. É porque a gente não aceita o que é.
Eu não aceito que a outra pessoa age desta forma e por isso eu permaneço nessa relação, porque eu quero que a outra pessoa se transforme em alguém próximo daquilo que eu desejei. Então, além de desrespeito, é um aprisionamento absurdo. E não é o outro que faz, é você quem faz. Tem um pensamento de Fernando Pessoa que diz o seguinte sobre liberdade. Liberdade é a possibilidade do isolamento. Se te é impossível viver só, nasceste escravo. Fernando Pessoa. E aí, independe de quem está do seu lado. Depende exclusivamente de quem está dentro de você, quem você coloca dentro de você. Se é você ou a torcida do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, sei lá. É você quem decide o tipo de vibração que você traz para a sua realidade. Inclusive, se você escolhe, decide permanecer nesse aprisionamento com a ideia de que eu só existo através do outro, que eu não tenho suporte e energia suficiente para me dar sustentação sozinho. Eu preciso de alguém que faça isso por mim. E aí começam a se desenvolver os relacionamentos adoecidos, de uma codependência insalubre e que vai direcionando a gente para todos os tipos de sofrimento, de dores, de deformações internas e externas. Isso vai migrando para a sua realidade e aí você vai perdendo a possibilidade de entrar em contato com aquilo que você tem direito, que é a abundância do melhor, a prosperidade financeira, emocional e de relacionamentos de maneira saudável e o sucesso em todas as vertentes, em todos os setores da sua vida. A liberdade não é uma questão externa, como diz o Sócrates, a liberdade é uma questão de consciência. Não importa se você tem coragem de sair pelado na rua, de gritar no meio do metrô e de fazer uma passeata e ir contra os meios de comunicação. Isso não é ser livre. Ser livre é você se sentir no comando. Mesmo tendo todas as variáveis e as características que nos compõem, porque nós nascemos numa cultura, mesmo tendo tudo isso, percebendo isso tudo, influenciando você o tempo integral, você sabe o que você está, como está funcionando. E no momento em que você está se relacionando com o mundo ou com você mesmo, você presta atenção e percebe o que está acontecendo, quais são os movimentos, quais são os mecanismos que você ainda usa. E aí sim, você é livre. Porque você escolhe conscientemente. Não, eu ainda não consigo sair desse tipo de mecanismo porque eu tenho preguiça, porque eu tenho medo, porque eu não quero, porque eu sou teimoso. E você assume o que é real. Aí sim, isso é liberdade. Você não precisa sair daquela realidade para se intitular ou assumir uma liberdade. Você precisa perceber o que efetivamente você tem condição de fazer. E assumir para você, não é para o outro, é para você. Volto a dizer, a liberdade não é em relação ao outro, é em relação a você mesmo. Então, aquela máxima, aquele pensamento já muito antigo, que a pior mentira é aquela que a gente conta pra gente mesmo, é exatamente isso. Você não é livre quando você fica tentando se esconder de você mesmo, quando você fica tentando justificar para você que não, você não sai porque você não consegue, a outra pessoa te prende, você não sai porque você não tem atributos, porque o que você vai fazer da vida? E na verdade, não é nada disso, isso é uma mentira, daquelas mais cabeludas. Na verdade eu não quero sair porque eu tenho preguiça, porque eu vou ter que me assumir. Liberdade é uma questão de responsabilidade. Um monte de gente não assume a liberdade que tem direito, porque aí sabe que vai ser responsável por si. E não quer. George Bernard Shaw diz isso, né? Liberdade significa responsabilidade. E é por isso que tanta gente tem medo e foge dela. Porque significa, quando você assume para você, não, ninguém está fazendo mal para mim. Sou eu que escolho permanecer nessa porcaria de vida, porque eu tenho preguiça, porque eu tenho medo, porque eu acho que tem que ter alguém no mundo que vai me prover e eu não quero fazer esforço.
Pronto, você entrou num estado de consciência pleno. E aí as transformações começam a acontecer de verdade. Aí a libertação começa a acontecer de verdade. Mas o grande problema é que grande parte das pessoas, a maioria, ainda usa o discurso que não, a Mônica não sabe o que ela está falando, eu sofro. Ai, como eu sofro, eu sou tão fraquinho, eu apanho da minha mulher porque ela tem uma energia, eu não consigo lidar com ela, porque eu vou pro resto da minha vida sofrer isso, porque ela é muito austera, ela é muito autoritária, eu não consigo. E aí normalmente eu olho para essa pessoa e falo, bom, o mínimo que dá pra gente perceber agora, assim, de maneira bem sucinta e cruamente, é que você tem uma dificuldade de encorpar a sua força, né? Você não tá afim. Não é isso, eu não tenho força. Ah, não tem força? E o que fez você casar, então, com essa cidadã? Ah, não, eu gostava dela, ela gostava de mim, mas as coisas foram se deformando e coisa e tal. E aí a pessoa vai criando uma fantasia louca, né, egóica, para se convencer que ele tem que permanecer naquela porcaria porque ele não tem atributos, força, capacidade, inteligência suficiente para sair. E, na verdade, é uma preguiça louca emocional. É folgado porque não quer assumir lá a direção da própria vida. Tem alguém que com uma postura autoritária faz isso por ele. Por que ele precisa fazer força? Não precisa. E aí, só que aí ele justifica, né, que ele não é que ele tem preguiça, é que alguém manda nele, ele não tem energia e força suficiente, por isso ele vive nesse cárcere emocional e coisa e tal. A mesma coisa, quando a gente acredita que tem contingentes, conteúdos internos que nos aprisionam, que fazem com que a gente permaneça em condutas específicas, e aí decide falar, ai, você é isso, você para o outro, você é aquilo, porque você não me respeita, porque você não entendeu o que eu falei, porque você não me deu atenção, porque você foi agressivo, porque você me apontou. É fuga de si. É pura fuga de si. É até um termo que a gente tem na hora do atendimento psicológico em consultório, que quando o cliente faz isso com o psicoterapeuta, ele está fazendo um movimento de transferência, né, de projeção. E, na verdade, é uma fuga, é um mecanismo de defesa, porque eu não quero olhar para mim. Eu não quero fazer meu trabalho. Pronto. Quando a gente assume isso, é um estado completamente diferente do que aquele que estava afligindo. De vez em quando dá umas dores, você fala assim, putz, não acredito que eu faço isso comigo, que droga. Aí você fica com nervo, fica com raiva, mas aí você se instala naquela nova percepção de si. E aí é que começa a possibilidade de você retomar o seu caminho de autonomia e liberdade. Então, liberdade não tem a ver com nenhuma realidade externa a você. Você pode estar dentro de, fisicamente, um cárcere privado, mas a tua alma é livre, os teus pensamentos, os teus sentimentos e emoções são livres, são seus. Ninguém consegue aprisionar isso de nenhum ser humano. E quando a gente entende isso, você pode estar na circunstância que for, você decide permanecer em harmonia e equilíbrio e paz interior. Quando você não consegue permanecer nesse estado interno, é porque você é prisioneiro de conceitos externos, de padrões, de dogmas, de paradigmas, e você escolhe ser prisioneiro dessa realidade externa. Então, não dá mais para você continuar. Se você está me ouvindo, é exatamente para você que eu estou falando. Não dá mais para você continuar responsabilizando o mundo, a era, o planeta, as influências cósmicas, pela sua falta de consciência e pela sua falta de coragem de mergulhar para dentro de você e de assumir o seu estado verdadeiro. Seja ele de, às vezes, até incompetência. Eu não tenho competência para isso mesmo. Eu fico querendo me forçar, mas não nasci para isso. E o que tem?
Eu tenho outras competências, eu tenho outros dons, outras capacidades. Eu vou ficar aqui nessa vaidade louca, querendo me impor algo que não faz parte de mim? É isso? É isso que você escolhe fazer com a sua vida? Isso é aprisionamento, não liberdade. Liberdade tem a ver com a consciência de si, pleno, independente do universo externo, de onde você está, com quem você está, o quanto você se entende, se tem consciência de si. Nesse momento, eu estou sim com preguiça emocional. Tenho uma preguiça louca, queria que todo mundo me provesse, eu queria mesmo que as coisas acontecessem assim, ó, no estalar de dedos, com pó de pirlim-pim-pim, com varinha mágica. Eu queria viver lá no Hogwarts, lá do Harry Potter, queria ser mago, queria que as coisas acontecessem no passe de mágica. Mas não são. Então, eu fico pelo menos com a consciência de que eu queria que as coisas fossem tão automáticas que eu não precisasse sair, me desenvolver e usar os meus atributos a meu favor. Mas a vida não é assim. Portanto, eu decido incorporar essa minha nova percepção de mim e ficar nesse estado de consciência. A partir daí, a sua liberdade começa a agir na sua vida. Tá bom? Muito bom. Vamos lá mandar beijo, abraço, cheiro e amasso e aquela cafungada no cangote da galera que faz aniversário essa semana. Parabéns para Veridiana Moraes Aguiar, para o Sidney Moura Ferreira, Aurora Bittencourt, Nívia Maria Seragioli, Daniel Ribeiro, Helenita Domingos da Silva, Luzinha Perundini, Denis Velasco, Otacílio de Paula, Valquíria Tambalo, Jéssica Dirst, José Carlos Vieira, Fabiano Silva, Marisa Flávio, Cláudia Viana, Zé Ricardo Salomão, Odila Ferreira, Tati Cri, Silvia Nunes e Eliana Santos. Parabéns para todos vocês que aniversariam esta semana. Meus parabéns, feliz aniversário. Olha, e é muito sério isso, né? É muito importante para cada um de nós essa percepção, a escolha que a gente faz com tudo que a gente vivencia, aonde a gente está, o que nós decidimos emanar. Cada pensamento que você nutre dentro de você é uma energia, é um mantra, é um decreto que você instaura na sua realidade física, emocional, vibracional, espiritual, mental e energética, e na sua realidade externa. Então, nós somos os autores, os produtores, os maquiadores, os figurinistas e os artistas principais da história de vida da gente. Mas ninguém tem esse poder além de você mesmo. Na sua realidade, é você quem é o carro-chefe, quem emana a energia que existe na sua vida. Tenha consciência disso. E, fundamentalmente, tudo quanto aumenta a liberdade, qualquer circunstância que aumenta a sua liberdade, essa consciência, aumenta a sua responsabilidade por você. Lembre-se disso. Tenha consciência disso. O mínimo que você pode fazer de benefício por você na sua vida é ter consciência dessa realidade. O resto é consequência. Tá bom? Acabou, Jean? Acabamos? Então tá bom. Olha, eu espero que a sua semana seja de consciência plena, de carinho quentinho por você e de autonomia. Você ter coragem de se empoderar daquilo que é a verdade no seu universo interno. O resto acompanha isso tudo. Tá bom? Uma excelente semana, muita alegria no coração e até sábado que vem. Beijo, beijo, beijo!